Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar, que hoje fala de feira segura, mercado nacional e internacional, assistência técnica e gerencial e economia. Confira os destaques. Pandemia do novo coronavírus derruba PIB brasileiro. Queda só não foi maior porque os números do agro foram positivos e ajudaram o país. Também no setor de exportação a gente já vem notando uma melhora, o mercado vem se reencontrando. Você vai ver também, com o apoio do Senar, produtores de uva conseguem cultivar a fruta no Cerrado brasileiro. Tecnologia e assistência técnica têm feito a diferença. Eu sempre acompanhava o pessoal do Senar, o serviço deles, aí eu resolvi procurar para fazer uma coisa mais, com um acompanhamento técnico, que é muito melhor de você fazer uma produção mais com qualidade, né? E as ações da CNA para desenvolver o setor do pescado. Produtores de peixe, camarão e frutos do mar geram 1 milhão de empregos e chegam a novos mercados no exterior. E com a abertura do restaurante aumentará o consumo, que vai coincidir também com o aumento de produção. A gente está trabalhando, ver se até o final do ano volta a exportar. Tem ainda o projeto Feira Segura em Minas Gerais e o resumo da semana. Tudo isso agora no Nosso Agro. O Produto Interno Bruto brasileiro teve queda de 11,4% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019. O resultado é consequência da pandemia do novo coronavírus, que diminuiu a atividade econômica em todas as áreas. Mesmo assim, o agronegócio apresentou um PIB positivo de 1,2% no mesmo período, número que mostra que o setor também sofreu os efeitos da crise, mas conseguiu ajudar o país para que o resultado não fosse ainda pior. As previsões para 2020 eram de crescimento econômico, mas por conta da pandemia da Covid-19, as projeções para este ano são de queda na atividade econômica. E o PIB brasileiro sofreu uma das piores baixas já registradas. Na agropecuária, os impactos também foram sentidos, mas o setor ainda conseguiu registrar crescimento no segundo trimestre em relação a 2019. Grãos, como soja e arroz, mantiveram um desempenho positivo em comercializações e foram acompanhados por outras culturas, como o café, que superou adversidades para manter a participação no mercado nacional e também nas exportações. A gente também no setor de exportação a gente já vem notando uma melhora, o mercado vem se reencontrando e é óbvio que a gente teve que fazer algumas adaptações, tentar entender a situação de cada cliente, lá na Europa e nos outros países que tiveram o mercado fechado. Então a gente teve que flexibilizar em alguns recebimentos, em alguns contratos de entrega que foram adiados, mas a gente nota que isso está se reestabelecendo. A pecuária de corte também sofreu com a pandemia, mas as exportações, principalmente para o mercado asiático, e a alta do dólar ajudaram o setor. Mesmo com a redução na produção de carne bovina, os preços se mantiveram estáveis. Oportunidade para os produtores melhorarem o planejamento da atividade. O patamar da arroba mudou, não há dúvida. Até onde ele vai chegar, só o tempo aí, o mercado vai nos dizer. Mas o que é legal é a gente aproveitar essa oportunidade de preços mais altos e repensar nosso negócio, melhorar nossa gestão, profissionalizar cada vez mais, para nesses momentos poder investir em tecnologia, investir no nosso negócio, investir em ações que possam transformar a pecuária. Um dos setores mais impactados pela mudança de cenário provocada pela pandemia foi o de hortaliças. Nos primeiros meses de isolamento social, a demanda, que vinha de bares, restaurantes e da merenda escolar, caiu de maneira acentuada e os produtores tiveram que se reinventar e buscar alternativas para manter a comercialização. Muitas adaptações tiveram que ser feitas, experiências novas, aumentou-se o delivery, muitos produtores pequenos acabaram fazendo entregas direto do consumidor,
mudanças de hábitos de consumo. Agora, com a retomada das atividades em grande parte das cidades brasileiras, o setor começa a apresentar sinais de recuperação. Agora a gente vem para um novo cenário, né? Agora nós estamos em muitos produtos, a gente tem aumentado aí a oferta. Então, de novo, os produtos sob pressão de preço. Mas o cenário começa agora a ficar um pouco mais formal, um pouco mais estruturado, a volta do fast food lentamente, alguns restaurantes, né, e as feiras retomando, então tende a voltar à normalidade. As vendas externas foram responsáveis pelo desempenho positivo do agronegócio no PIB e na balança comercial brasileira no primeiro semestre deste ano, que além do grande volume de produtos exportados, contou com a valorização do dólar. O agronegócio, no mesmo período, mostrou um incremento no primeiro semestre de 2020 de 9,7% nas suas exportações, enquanto o restante da economia brasileira apresentou uma queda de 7,1% nas exportações, com destaque, por exemplo, para um aumento de 114% nas exportações brasileiras de carne para a China no primeiro semestre e um aumento de quase 30% nas exportações brasileiras de soja também para a China. Mesmo com as dificuldades deste ano, as previsões são positivas para 2021. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o PIB do agronegócio deve apresentar recuperação em diversas atividades. O IPEA lançou essa semana a primeira projeção do PIB agropecuário para 2021, com crescimento de 3,2%. Esse crescimento pode ser explicado, em primeira linha, pela manutenção da lavoura, e aí a gente está falando das culturas, por exemplo, de soja e de milho, que são duas das principais culturas no cálculo do PIB, mas também de uma recuperação dos componentes da pecuária. E aí a gente está falando, por exemplo, da produção de carne bovina, que deve crescer em 2021 cerca de 5%. Agricultores de Morro da Garça, em Minas Gerais, conseguiram retomar as atividades da Feira Livre na cidade. Com o apoio do Senar, do Sindicato Rural e da Prefeitura, os produtores participaram do projeto Feira Segura, que vem garantindo mais um canal de comercialização para os produtos do agro. Depois de 5 meses sem a feira na cidade por causa da pandemia do novo coronavírus, os produtores rurais colocaram as barracas na rua e receberam treinamento do Senar para voltar às atividades com toda a segurança que o momento exige. Eles vieram dar o curso para a gente semana passada para ensinar como que seria, né, a nova embalação dos produtos que a gente não estava utilizando, né? E agora, com essa nova visão da pandemia, a gente teve que se adaptar a muita coisa. Lacrar as verduras que antes o cliente vinha e escolhia da forma que eles achavam, né? Como era no sacolão. Hoje não, a gente já vem com tudo embalado, lacrado e higienizado. Eu acho que o atendimento ao público mudou. Você tem que saber personalizar esse atendimento. Entendeu? Saber como você tratar, como você lidar e até você orientar o seu cliente como é que ele recebe esse produto. 150 consumidores puderam conferir os alimentos frescos e de qualidade trazidos pelos 11 agricultores familiares que participaram da Feira Segura. Tudo trouxe aí uma nova situação para os feirantes no sentido de beneficiá-los aí até ao estar manipulando esses alimentos e trazendo uma segurança maior aí para os seus clientes. A nossa expectativa da agora para frente é que essa feira continue a ser realizada com esses procedimentos que nós orientamos e que, ao mesmo tempo, passe a se tornar uma constante, né? Seja frequente em todas as feiras, né, que surgirem da agora para frente aqui no município. A Feira Segura foi realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária e pelo Senar de Minas Gerais, com o apoio do Sindicato Rural de Corvelo e da Prefeitura Municipal de Morro da Garça. O Senar tem um grande trabalho, um grande hall, que é trabalhar junto com o produtor rural da agricultura familiar. O Senar traz essa informação e convence as pessoas de continuar produzindo, de continuar assim, tendo vida cada vez mais digna e
fazendo com que tenha melhor qualidade de vida. O Senar é parceiro demais, o Senar é responsável pela nossa gente ter melhorado a sua condição socioeconômica. Quer realizar uma feira segura aí no seu município? Procure a Federação da Agricultura ou o Senar do seu estado. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br/feira-segura. E logo depois do intervalo, você confere como a assistência técnica e gerencial do Senar ajuda os produtores de uva a cultivar no Cerrado brasileiro. E ainda as tendências de consumo de pescado e as ações da CNA para desenvolver o setor. É um instante só, voltamos já. A produção de peixe, camarão e frutos do mar gera 1 milhão de empregos no Brasil. São mais de 590 mil toneladas de pescados produzidas por ano. Com a pandemia, o setor sentiu os reflexos do fechamento de bares e restaurantes e da diminuição do turismo. Agora, com a retomada da atividade econômica, os produtores esperam melhorar as vendas, inclusive com a abertura de novos mercados internacionais. Com o fechamento de bares, restaurantes e escolas na pandemia, o consumo de alimentos mudou no país, o que gerou impacto direto no setor produtivo. Antes da crise, segundo dados do IBGE, a produção aquícola no país, em 2018, chegou a 591 mil toneladas, sendo 311 mil toneladas de tilápia, 46 mil de camarão e 14 mil toneladas de ostras, vieiras e mexilhões. O valor bruto da produção foi de 8 bilhões e 600 milhões de reais. Com a pandemia, o consumo de ostras teve redução, afetando diretamente o estado de Santa Catarina, maior produtor do país. Fomos afetados de forma imediata com a paralisação das vendas e para a próxima safra, na questão da compra de semente, a gente percebeu aí uma redução significativa, podendo a próxima safra ter uma redução de até 60% na questão das ostras. Muitos maricultores tiveram que dispensar colaboradores ou mesmo reduzir carga horária de funcionário para conseguir se manter durante esse período. O verdadeiro impacto da pandemia só deve ser conhecido nos próximos meses. Os criadores de camarão, por exemplo, estão otimistas com a chegada da primavera no final do mês e com o clima quente do verão, épocas de maior produção e consumo. O consumo está quase na normalidade da produção, embora que os restaurantes ainda estão, o consumo ainda está baixo, mas as residências, o consumo em casa aumentou, tudo que se está produzindo está se vendendo e com a abertura do restaurante aumentará o consumo, que vai coincidir também com o aumento de produção. A gente está trabalhando, ver se até o final do ano volta a exportar. A preocupação com o comércio internacional tem motivo. Segundo pesquisa da CNA, de janeiro a julho deste ano, o total de pescado exportado foi de 120 milhões de dólares, o que representou uma queda de 17 milhões e 800 mil dólares em relação ao ano passado. Só em julho, as vendas somaram 29 milhões e 700 mil dólares, uma redução de 23% em relação ao mês de 2019. O setor de pescado é uma das atividades prioritárias do projeto AgroBR da CNA, que apoia a exportação de pequenos e médios produtores, busca novos mercados e amplia a variedade dos produtos vendidos lá fora. A CNA auxilia o produtor desde a capacitação para produzir melhor até as licenças junto ao governo e depois no contato com as empresas estrangeiras. Para se inscrever, o interessado precisa acessar o site cnabrasil.org.br/agrobr. Na página é possível ainda consultar cartilhas e informações sobre o comércio internacional. E a partir dali ele vai ter um atendimento, né, pelos nossos consultores ou pela nossa equipe da CNA, para ele ir galgando esses passos para a exportação, né? Se ele precisar se capacitar, a gente indica programas de capacitação ou a gente mesmo dá capacitação pela inscrição nesse site.
a gente consegue identificar esse produtor, entrar em contato com ele. Esse serviço não tem custo, né? E o trabalho da CNA tem contribuído para desenvolver a aquicultura. A atuação já conseguiu conquistas importantes para o setor, como a retirada do Registro Geral de Atividade Pesqueira, emitido pelo Ministério da Agricultura como pré-requisito para acesso ao crédito rural. A revogação do processo de licitação para o uso de águas públicas sob domínio da União. Parceria CNA-Embrapa para determinar níveis de garantia de ração adequadas à aquicultura nacional. E a simplificação do licenciamento ambiental em alguns estados. Modernizar o setor continua como prioridade para a CNA, além da elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura. A licença ambiental, ou a regularização dos empreendimentos, dentre elas a licença ambiental, é um dos principais gargalos ainda que os setores enfrentam. Primeiro, por causa da legislação ainda muito complexa, das normativas muito complexas e algumas delas ultrapassadas que precisam ser revisadas dentro de um novo cenário, dentro de uma nova realidade do país. Então, a nossa proposta é sempre de simplificação, transformar esse processo num processo online e autodeclaratório, onde o produtor tenha, de uma forma muito objetiva, a apresentação das informações necessárias para isso. Para o governo, o Plano Safra vai ajudar na retomada do setor. As expectativas são as melhores. No ano passado, nós já tivemos um importante incremento na produção. Existe um otimismo muito grande por parte do mercado. Com esse novo Plano Safra, lançado pelo Ministério da Agricultura, pelo governo federal, isso incentivou ainda mais os nossos produtores. Muitos deles estão conseguindo captar recursos e ampliar ali as suas produções, seja em tanque escavado ou seja também em tanques rede em águas da União. Reforma tributária, finanças verdes para o agro, o projeto Campo Futuro. São os destaques que o Francisco Jordão traz para a gente no resumo da semana. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. As discussões sobre os impactos da reforma tributária dominaram a agenda da semana. Veja como foi. Com as confederações patronais, o presidente da CNA, João Martins, falou da necessidade de mobilizar o setor e alertar os parlamentares e a sociedade para os prejuízos que o aumento da carga tributária trará para a produção de alimentos. Já com as federações estaduais da Agricultura e Pecuária, foram divulgados os estudos que a CNA vem realizando e que mostram como as propostas em análise no Congresso são prejudiciais para o agro. Outro estudo sobre o impacto para a cadeia produtiva das hortaliças foi apresentado em uma reunião virtual da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura. Já em um debate ao vivo nas redes sociais, a CNA tratou do fim dos incentivos tributários e do aumento dos preços dos insumos agropecuários. Em outro evento online, a Confederação debateu com as entidades da indústria os impactos das propostas de reforma tributária no agro. E o tema também foi debatido na Câmara Setorial do Leite. Veja onde mais o sistema CNA-Senar atuou para você. Com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a Faculdade CNA, em parceria com a Climate Bonds Initiative, debateu como as finanças verdes podem revolucionar a agricultura no Brasil. A Confederação também participou da reunião da Câmara Setorial do Arroz do Ministério da Agricultura, que debateu a manutenção da tarifa externa comum para a importação do produto fora do Mercosul. Já a Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte discutiu as inovações tecnológicas para a pecuária na região. A CNA também apresentou os resultados das pesquisas do projeto Biomas no Cerrado, uma parceria da Confederação e da Embrapa. E o projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária em 4 estados: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Pernambuco. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Com o uso de tecnologia, assistência técnica e, claro, o empenho dos produtores rurais, alguns alimentos que antes só podiam ser cultivados em determinada região, agora vem ganhando o Brasil. Um bom exemplo é a uva, que já é produzida no semiárido nordestino e no cerrado do centro-oeste. E o Senar tem ajudado os agricultores do Distrito Federal, como vamos ver na reportagem. Quando falamos de produção de uva, a primeira imagem que nos vem à cabeça são dos parreirais no sul do país. Mas sabia que bem no meio do cerrado também é possível cultivar a fruta? É o que acontece na Chácara Paraíso das Cucas, localizada na região do Lago Oeste, próxima a Brasília.
O trabalho começou na propriedade como uma homenagem às origens da família do produtor Júlio Rous. Eu comecei, na realidade, há uns 8 anos atrás, com essa parreira aqui, que vocês estão vendo aqui, na realidade para lembrar da nossa infância lá do sul, né? Que lá, toda a propriedade lá tem uma parreira de uva, tem as suas criações, enfim. E aqui no começo o pessoal falava que não dava, mas eu resolvi teimar e plantei. E ao contrário do que o povo pensa, né? Ainda dá melhor do que no sul, a uva aqui. Dá 2 vezes no ano, dá para você colher. Aí eu fiz para homenagear a minha mãe essa parreira. Com a primeira parreira veio também a vontade de aumentar a produção. Mas fazer isso sozinho era bem mais complicado. E foi aí que o seu Júlio procurou o Senar. Com 1 hectare em produção, ele comercializa a fruta in natura, além de suco integral, geleia e vinho. Todos elaborados a partir de 5 tipos de uva. As vendas são feitas na Ceasa e em um empório de produtores locais. Eu sempre acompanhava o pessoal do Senar, né, o serviço deles. Aí eu resolvi procurar para fazer uma coisa mais, como é que eu vou dizer, com um acompanhamento técnico, que é muito melhor de você fazer uma produção mais com qualidade, né? Uns cachos mais bonitos, mais formados, a nutrição do solo, enfim, fazer um acompanhamento que é muito melhor do que fazer nas coxas, como se diz, né? Com a assistência técnica e gerencial, a propriedade passou a receber o acompanhamento de um técnico de campo especializado em fruticultura. Já são 3 meses de atendimento. Logo no início, foi elaborado um diagnóstico da produção e as primeiras medidas foram adotadas para melhorar o cultivo. A primeira questão a ser levantada e explicada ao produtor foi a deficiência nutricional da planta. Então não adiantava fazer nada sem fazer uma boa nutrição da planta. Então eu expliquei para ele a questão da análise de solo, que é a importância, ele acatou de imediatamente. Por meio da análise do solo, foi possível corrigir com a adubação a deficiência nutricional que afetou as plantas e fazer outras alterações no manejo, como o controle de pragas, a elaboração de enxertos das mudas e a adoção de um sistema de irrigação, já que o clima no Cerrado brasileiro possui características específicas, como longos períodos de estiagem. Além do acompanhamento técnico, é preciso monitorar também a parte gerencial da propriedade. E o caderno do produtor ajuda a controlar receitas e despesas, uma das maiores dificuldades dos produtores rurais. Célio, o que o produtor precisa ter anotado no caderno dele? Olha, Bruno, ele precisa ter anotado todas as compras de insumo, olha as máquinas se ele precisar, olha com funcionários, se for o caso. Olha, se ele contratar alguém para fazer uma diária, ele tem que estar anotando esses dados para justamente ele ter noção do que ele está gastando e se realmente é ou não produtivo no nosso final da nossa assistência técnica, não está comparando esses dados. A gente faz as coisas muito assim, aleatoriamente, né? Hoje não, com o caderno a gente controla a despesa, como o Célio falou, né? E vai acarretar em economias, né? Porque eu ia jogar uma quantidade de adubo que não precisava, então eu ia jogar meio saco de adubo fora praticamente. Então agora a gente joga mais controlado. O Senar do Distrito Federal já retomou o trabalho presencial da assistência técnica, seguindo os cuidados da cartilha elaborada para atendimento nas propriedades rurais, além de um curso para os técnicos de campo com orientações durante as visitas. E todos os produtores foram consultados para saber se queriam continuar com o atendimento de forma presencial. Cada técnico, ele recebeu um material num pendrive, a gente entregou uma cartilha para cada um, que é um checklist de visitas. Esse checklist, ele compõe o que cada técnico tem que fazer durante cada visita que ele realizar. Então, nós temos protocolos de atendimento e, seguindo a metodologia, dentro de cada visita, o que ele deve visualizar, como é que ele deve se comportar dentro da propriedade. Com o trabalho de famílias, como a do Júlio e o apoio do Senar, a agropecuária continua levando alimentos de qualidade para a mesa dos brasileiros. E vem aí uma grande novidade. O sistema CNA-Senar desenvolveu o portal agropelobrasil.com.br, uma plataforma online que vai levar você para as principais regiões produtoras do país. Muita informação, cultura, gastronomia e debates sobre os principais temas do setor. As primeiras cidades visitadas serão Anápolis e Goiânia, em Goiás, e Juazeiro e Salvador, na Bahia. Nos dias 11 e 12 de setembro, a programação vai destacar as novas tecnologias para o campo, a importância da educação profissional, reforma tributária, formação de lideranças,
prevenção à Covid-19, além da assistência técnica e gerencial do Senar. As culinárias baiana e goiana também estarão presentes, além de músicas regionais. A transmissão será feita da sede do Sistema CNA Senar em Brasília, com links ao vivo das cidades participantes. Você também pode fazer parte, enviando vídeos, áudios ou textos para o WhatsApp 61 99988 1499. Então não perca essa super novidade que começa na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, às 8h30 da manhã. E o nosso Agro termina aqui, lembrando que todas as ações mostradas no programa de hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!